Olá, seguidores! Bom dia! Eu sou Jonas Viana e hoje nós vamos falar sobre o Enem Digital. Eu convidei aqui a Alane Amara para conversar com a gente, ela que fez o Enem Digital e que tem em seu perfil muitas dicas para as pessoas que estão tentando conquistar uma vaga na universidade. Nós vamos conversar hoje com a Alane Amara. Ela fez o Enem Digital ontem, a primeira prova do Enem Digital ontem, e nós vamos conversar com ela para saber como foi esse Enem Digital, quais são as principais diferenças desse Enem para o Enem físico, né? Olha que ela já chegou por aqui. Vou já convidar ela aqui para conversar. Pronto. Tá entrando aqui. Opa, bom dia, Alane. Bom dia, Jonas! Bom dia! Sucesso, olha aí. Pronto, bacana. Gratidão pelo convite, viu? Feliz, assim, por você ter aceitado conversar com a gente um pouco, logo depois de ter feito a prova do Enem Digital, não é verdade? Ontem. Sim. E é bom porque as informações elas estão bem fresquinhas aí fica melhor de conversar sobre. O Exame Nacional do Ensino Médio, na versão digital, aconteceu ontem, no domingo, dia 31, e vai acontecer também no próximo domingo, dia 7, né? Ontem Isso. foram as provas de redação e também linguagens e códigos da natureza e Sim. também E ciências humanas. ciências humanas. Pronto. Então, Alane, vamos logo começar conversando sobre quais são as principais diferenças do Enem físico para esse Enem virtual. Conta aí pra gente. Vamos, com toda certeza. Bom dia, gente. Bom dia a todos que estão aqui. Mais uma vez quero agradecer, tá certo, a oportunidade. Eu venho aqui compartilhar com vocês a experiência de ontem, né? Que, assim, eu confesso para vocês que eu ainda estou com um pouco de dor de cabeça, de tanto ler no computador, né? E, assim, essa é o divisor de águas entre o impresso e o digital, que é exatamente a utilização do computador, né? Tudo é feito pelo computador. A gente recebe 2 senhas enormes para colocar, porque é um processo bem sigiloso, é bem burocrático. O funcionamento do sistema em si, da gente marcar a prova, da gente utilizar, eles têm uma espécie de lápis que a gente pode grifar ao longo da leitura, ao longo da prova. É bem interessante, é de fácil uso, porém, alguém que não esteja tão familiarizado com o computador, talvez sinta um pouco de dificuldade na hora. Então, eu penso, sabe, Jonas, que essa logística do Enem Digital, ela precisa ser mais trabalhada, precisa ser falada mais, as escolas precisam se preparar para isso, porque, assim, eu fiz ontem o Enem Digital numa dessas grandes escolas aqui de Fortaleza, e a gente teve lá todo um ambiente preparado, a tela do meu computador era bem grandona, assim, realmente era muito grande a tela. E eu conversando com o fiscal de sala, eu perguntei se esses computadores são aqui da escola ou foram o MEC que enviou. E ele falando que eram computadores da própria escola. Então, eu fiquei pensando assim, será que todas as escolas têm suporte para isso? Será que as escolas públicas, elas estão preparadas para isso? Será que tem computador para todo mundo? É um grande. Entendeu? É muito desafiador. Eu penso que a logística do Enem Digital, ela ainda precisa ser muito trabalhada, sabe? O Ministério da Educação, ele precisa repensar em tudo, porque, assim, nas escolas públicas, mal tem computador para os próprios alunos, quanto mais para sustentar, para atender a um sistema desse de provas, sabe? E teve uma situação muito interessante lá na minha sala, que a tela, a imagem do computador de dos candidatos começou a tremer e travou. Então, eles tiveram que mudar imediatamente de computador e foi assim... Assim que a prova acontece. Exatamente. Como? O tempo, né? O tempo que Sim. ia ser gasto, né, para aquele estudante, para aquele, aliás, candidato. Sim, sim. E tipo assim, ele não podia nem pausar. O tempo de prova dele, ele não podia pausar.
o tempo corre, ele não vai ter acréscimo ao final, mesmo que tenha um problema. Que isso é um problema que não acontece com o Enem impresso. Obviamente pode acontecer de uma prova vir com mais ou com menos questões, pode acontecer. Só que esse tipo de erro, ele não é suscetível de acontecer no Enem impresso. Sim. Então, assim, para mim, a maior dificuldade que eu encontrei foi de passar aproximadamente 3 horas e meia lendo na tela de um computador. Né? Sim. Sim, porque assim, ó, a prova ela tem uma duração de 5 horas e meia. Vamos supor que a gente dedique 2 horas para redação. Daí a gente não vai estar olhando para a tela do computador. Se bem que a gente ainda olha, porque a proposta de redação ela vai estar lá no computador. Nada, só a folha de rascunho e a folha da redação que são impressas, né? Daí, quando a gente termina a redação, aí a gente vai ficar ligada na prova, nas 90 questões. E são muitos textos, os textos são enormes. É o mesmo esquema da prova impressa. Textos enormes, respostas enormes, tem que ter muito raciocínio, muitas questões interpretativas. E, tipo assim, para a gente se concentrar, para quem tem problema de vista, eu acredito que possa ser muito difícil. Sim, imagino. Porque, assim, é fácil navegar da prova de linguagens e códigos para ciências humanas? Porque na prova física a gente tem essa praticidade. Eu vou começar a prova e vou para aquela. E depois, enfim, misturando aqui as questões, é tranquilo fazer essa navegação? É um programa, né, na verdade, que eles instalam no computador, que fica sem internet, inclusive. A pessoa utiliza esse programa para fazer a prova do Enem, né? Sim, essa tua pergunta é muito, muito, muito interessante. Porque, assim, no Enem Impresso, a gente folheia, já chega na questão que a gente quer. No Enem Digital, não, a gente vai ter que clicar de uma por uma, até chegar à questão 67. Aí eu vou ter que ir clicando de um por um até chegar à questão que eu quiser. Entendi. Entendeu? Tem esse fato também, essa burocracia. Aí tem uma opção interessante que, por exemplo, tem a opção de deixar marcada aquela questão e fica um íconezinho amarelinho, se a gente quiser voltar para aquela questão e tal. E como é que a gente vê esse ícone? Quando a gente clica em um botão que é específico para o gabarito. Tem um botão para o gabarito. Aí quando a gente preenche o gabarito, todas as imagens, os botõezinhos do gabarito ficam azuis. E essa questão que eu marquei para eu ler depois, por exemplo, ela fica em amarelo. Entendi. Então, mas aí é só o símbolo, porque até chegar na questão, aí a gente tem que ir clicando de uma por uma até chegar lá. Até chegar na questão. Pois é. Em relação às questões mesmo, quais assuntos você chamou sua atenção desse Enem Digital? Porque a prova, né, ela foi diferente da física, não foi a mesma. Sim. Eu achei muito interessante, porque assim, o Enem em si, ele trabalha com uma variedade de gêneros textuais. Então, cai carta, cai música, cai entrevista, cai reportagem, cai notícia, cai fragmento de texto, de livros. E eu acho isso muito rica, a prova do Enem nesse aspecto, e é muito interessante, teve muita imagem, foi uma prova que teve muita criticidade, é uma prova assim, que teve texto de muita opinião, realmente eu achei super interessante, inclusive eu até fiquei muito feliz porque caiu o fragmento do livro de José de Alencar, Senhora, que eu li no meu ensino médio. Aí eu só lembrei do meu ensino médio na hora, né? Há 10 anos atrás. Quase ontem, né? Então, você que nos acompanha aqui nessa live, se tiver alguma dúvida, pode colocar aqui nos comentários que a gente tenta ir dialogando sobre essa questão que você vai nos apresentar. Mas sim, pode continuar. Sim, do Enem Digital. Show de bola. Então, a respeito das questões, né? Como sempre, são aqueles textos enormes que eles requerem, assim, muita atenção, que requer leitura, releitura,
que requer muita interpretação, a gente tem que ficar muito atento. E, assim, na questão de ser em um computador, é muito legal. Tem o seu ponto positivo, só que a iluminação, ela encandeia a nossa vista e ela promove a dor de cabeça. E chega um momento, sabe, Jonas, que você já leu tanto, você está saturado de tanto ler, a sua cabeça dói, a vista dói, tudo dói. Não que isso não possa acontecer no Enem impresso, pode acontecer também, certo? Agora, no Enem digital, isso se acentua por conta da iluminação do computador. Mas, assim, a minha maior questão, meu maior questionamento é como é que as escolas públicas elas vão dar suporte para atender a esse projeto? Entendi. Porque, assim, na sala... Em relação ao Enem digital, não só em relação à estrutura, né? Assim, em relação à estrutura, a gente pode até fazer uma comparação entre aspas, né? Porque, por exemplo, existem escolas que têm cadeiras para o Enem impresso muito boas, outras que têm carteiras, aliás, né? Muito rudes, né? Assim, que o candidato não consegue ficar bem na cadeira e tudo na carteira. Sim. Mas a comparação é muito nesse nível, né? Eu acho que uma outra questão também que a gente poderia conversar sobre é aquilo que a Débora colocou, né? O que você achou da redação, né? Que falou sobre essas diferenças regionais, né? Sim, eu achei que foi um tema muito pertinente, muito atual. Achei que foi um tema muito relevante. O Enem, ele sempre traz esses temas envolvendo a sociedade. Temos que eles querem a nossa opinião, querem saber o que é que o brasileiro está pensando a respeito da conjuntura, né, que a gente vive. Eu achei que foi bem interessante, apesar de que eu preferi o tema do Enem impresso, eu achei mais... É porque eu acho que eu tenho mais afinidade com o assunto do Enem impresso. Mas eu achei muito bom. Na minha sala eram 20 pessoas, 15 pessoas faltaram. 15 e nós... Faltaram. 15 pessoas. Mais aqui no nosso portal sobre a abstenção do Enem. E, inclusive, eu ia te perguntar sobre isso. Foi Sim. 68% de abstenção. Então, aí na sua sala foi muito mais de 68%, né? Porque Exatamente. zero, né? Uhum. Muito baixa a adesão ao Enem digital. Um comentário que seja interessante é que, em relação ao Enem digital, a prova ela precisa também ser repensada para esse formato digital. Não adianta trazer aquilo que vai ser aplicado no papel para o virtual. Por exemplo, você falou da questão da vista, né? De falar muito, muito texto. No Enem digital, a utilização de vídeos, de áudio, isso é possível. Acredito que o Ministério tem algum projeto nesse sentido, né? O objetivo deles é que até 2026, aliás, 2026, seja aplicado totalmente de forma remota, aliás, de forma virtual. Isso também porque eles querem fazer o exame mais de uma vez ao ano, né? Não sei se você já ouviu algo sobre isso, mas a ideia deles é fazer o exame mais de uma vez ao ano, porque a impressão das provas, ela torna o Enem impresso, aliás, o Enem físico, assim, podemos dizer, muito cara. E por isso ele uma vez ao ano. Com o Enem digital, eles teriam essa possibilidade de fazer mais vezes ao ano, dando oportunidade para os estudantes terem ali ao longo do ano mais chances de conquistar uma vaga na universidade, né? Sim. Mas essa é uma questão, inclusive, que eu queria te perguntar. O processo de preparação do Enem, caso, né, ele passasse a envolver, de fato, vídeos, áudios, do virtual, seria impactado, não é verdade? Eu acho que seria, assim, muito interessante. Eu acho que ia agregar muito, certo? Acho super válido. Só que nós temos que ver que, tipo, por exemplo, 5 milhões de pessoas vão fazer o Enem. Mas será que essas 5 milhões de pessoas têm acesso a computador? Será que elas sabem mexer em computador? A gente não usa o teclado virtual, ou o teclado físico. A gente usa um teclado virtual. Não pode usar o teclado físico. Não tem a função, não é habilitado. É tudo no teclado virtual. E a gente só usa o mouse para ir movimentando tudo, para ir vendo a prova, para ir marcando, certo? Então, precisa ser trabalhado antes com a população, com a sociedade. A sociedade precisa ser trabalhada nisso, sabe? E na questão das escolas, se elas vão ter suporte para isso também,
certo? E eu acredito que introduzir vídeos, introduzir áudios, até facilitasse também o processo. Eu não sou contra o Enem digital, eu acho que é um método muito interessante, mas aí muitas coisas ainda precisam ser revistas na lógica desse processo, para que possa atender a todo mundo, para que ninguém saia prejudicado, sabe? Para que realmente o Enem aconteça de uma forma efetiva, justa, clara e transparente para todo mundo que for fazer, para todo e qualquer candidato, né? Sim, verdade. E, Alane, vamos conversar um pouco agora sobre essa sua iniciativa, né? Você é estudante social e no seu Sim, perfil você começou a dar dicas, né, sobre o Enem, sobre a UES, né, o vestibular da Universidade Estadual do Ceará. Conta aí pra gente como sim. começou isso e você já abraça isso como missão mesmo, como é? Ponto na hora. Antes de responder só a sua perguntinha, ô Jonas, a Débora que fez uma pergunta que eu achei bem interessante, ó. Você faria novamente o Enem online? Sim, sim, te colocar. Se tiver, show. Se é opção entre o Enem e o online, entre o impresso e o online, eu prefiro fazer o impresso. O online é muito interessante, é muito legal, mas assim, na questão da minha. Jonas? Opa, tudo certo por Tamo. aí. Voltando. Pronto. Tudo certo. Enem digital mais por conta da experiência, né? Assim, para contar um pouco Sim, sim, a respeito dessa experiência, né? Como eu sim, perguntei antes, né? Você tem esse perfil que traz essas dicas, né? E nada melhor sim, que dar essas dicas do que ter essa experiência, né? Quando isso tiver mais sim, em destaque, né? O Enem digital, inclusive eles têm esse objetivo de em 2021 ampliar o número, né, assim, de pessoas que vão fazer o Enem. Ah, uma dúvida ainda em relação ao Enem. O seu resultado, ele saiu na hora? não, não sai na hora. Não saiu. Vai sair junto com o Enem Impresso, Entendi. dia 29 de março. Era um da digital. Os estudantes teriam acesso mais rápido à quantidade de questões que acertaram, à quantidade de pontos que fizeram, né? Uhum. Mas até agora não saiu, não. Inclusive, estou super ansiosa para ver. Eu vou até ver se eles já liberaram o gabarito preliminar. Eu não acessei ainda hoje a internet, mas eu vou até conferir que a gente recebe um papel que vem na prova do rascunho da redação. E nesse papel a gente pode colocar a nossa. Deixa eu até ver se ele está por aqui. A Tá. gente pode colocar o nosso gabarito, Bom, sabe? E aí fica tudo. É porque não tô vendo aqui o meu. Eu trouxe ele. Eu não tô vendo onde eu coloquei aqui. Mas a gente anota o gabarito, traz para casa e haja coração. sim, então conta pra gente como foi que surgiu essa ideia do perfil com dicas para estudantes Ah, sim. à universidade. Sim, show de bola. Bom, gente, para quem não sabe, eu sou a Alane, eu estudo serviço social na UES. Na verdade, eu já terminei todo o curso. A única coisa que falta eu entregar é só a minha monografia, que eu estou dando andamento nisso, né? E daí concluímos a vida de UES, da Universidade Estadual do Ceará. E aqui no meu Instagram, eu dou dicas para a galera de como ingressar na UES. E são informações desde o procedimento da isenção até quando você ingressa na universidade. Seja no sistema de cotas, seja na inscrição, seja dicas para a prova de português, dicas para a prova de redação. Inclusive, eu tenho meu mini curso de português e redação focado na UES, que surgiu a partir disso, a partir da necessidade da galera, certo? Então, aqui nas minhas redes, eu tenho muito gosto e muito prazer de passar essas informações, porque eu sou aluna de escola pública que
concluí o ensino médio lá em 2008 e que vim ingressar na UES no ano de 2015. Quando eu ingressei em 2015, as informações eram muito difíceis. Apesar da gente ter internet, apesar da gente ter WhatsApp, apesar da gente ter computador, e era muito difícil encontrar informações. Então, para mim, o meu ingresso foi complicado. Quando eu entrei, que eu comecei a conhecer a universidade, que eu comecei a conhecer tudo que a universidade pode proporcionar para a galera, eu disse, vou contar para a galera como é que acontece. Legal. Vou divulgar, vou contar, e a partir daí, desde 2017 até hoje, eu venho aqui nas redes, no meu canal do YouTube, aqui no próprio Instagram, passando essas informações. Muita gente já passou por mim, muita gente já ingressou. A partir, depois, né, que conheceram o trabalho que eu executo aqui na internet. Existem 5 formas de ingressar na UES e as pessoas só conhecem uma, que é pelo vestibular tradicional. Exatamente. Então, eu fico muito feliz, eu tenho muito prazer em contribuir e eu gosto de ver os meus irmãos e as minhas irmãs da comunidade, que nem eu, ingressarem, povoarem esses espaços que eles são feitos para nós. Que ao longo de tanto tempo, ele era distante, era um muro intransponível. Mas que hoje, a partir do sistema de cotas, a gente tem conseguido ingressar. Muitas pessoas têm conseguido ingressar, outras pessoas nem pelo sistema de cotas têm ingressado, que é o sistema de ampla disputa. E eu fico muito contente, eu fico muito feliz, porque a gente está usufruindo do nosso direito. E que mais pessoas ingressem, que mais pessoas consigam, e o tanto de pessoas que nós conseguirmos, que eu consegui alcançar com o repasse dessas informações, eu não meço esforços para fazer esse repasse. Legal. Você faz isso de forma bem divertida, né? Você dá essas dicas de forma divertida, né? Aproveita ali o formato de TikTok para dar uma dica rápida de português. Isso é muito legal, porque acaba fazendo com que a pessoa fixe, né, o conteúdo de forma mais rápida, né, e divertida. Sim. É uma forma, assim, como eu gostaria de ter aprendido, sabe, Jonas? Eu gostaria muito de ter conseguido, assim, de ter tido esse acesso, essas facilidades. Só que na minha época não tinha. Então eu pensei, vamos promover agora? Agora a gente pode fazer. Então, a galera de hoje que tem a oportunidade de ter acesso a esses serviços, eu só digo para vocês, aproveitem. Aproveitem, porque a geração de vocês é uma geração privilegiada de informação, de conhecimento, que é uma coisa que a minha geração teve no seu início. Vocês hoje têm, assim, de uma maneira escancarada, né? Então, o que eu digo é aproveitem todas as dicas, os canais, as informações, tudo. Olha, ó, falou de UES e aqui já tem uma seguidora perguntando, a Lucélia, perguntando essa inscrição da UES, né? Acho que você Pronto. Inclusive, está bem pertinho de sair o edital. Eu acredito que já sai até o dia 15 de fevereiro estourando, porque eu vi lá no site da UES que eles já colocaram o link do 2021.1. Só que ainda não postaram nenhuma informação, só colocaram lá o link para deixar a gente já de coração batendo, né? Então, o primeiro edital que vai sair... Não, tranquilo, pode falar, pode concluir. O primeiro edital que vai sair é o da isenção, que é para saber se você se você tem direito a pagar ou não pelo valor da prova, que é R$140. Pelo menos até o vestibular passado era R$140. Não sabemos se isso vai alterar ou não, certo? Depois do edital da isenção, sai o da inscrição. Esse da inscrição, eu acredito que sai em meados de março. Aí eu tô ligada, assim que sair eu já grito aqui nas redes sociais para que vocês fiquem por dentro, para que vocês acessem. Inclusive, ô Jonas, dá para ingressar na UES também com a nota do Enem. É isso mesmo, são 5 formas, né, que você falou,
quiser passar Isso. essas 5, é o vestibular tradicional, o Enem, quais são as outras 3? Pronto, é o vestibular tradicional, o Enem, o ingresso, se você vem de outra universidade para a UES, que é o ingresso externo, você faz uma prova, é tipo um mini vestibular, são 50 questões, é uma prova super mais tranquila. Existe também o ingresso como graduado, e deixa eu lembrar aqui da outra. A quinta, eu não estou lembrando, mas eu posso olhar aqui no edital para vocês. É porque, Jonas, são tantas informações. Mas... Mas é isso mesmo, assim, acho que na medida que a gente vai pesquisando, né, e tendo acesso a essas informações, a gente precisa torná-las, né, públicas cada vez mais. Sim. E você faz e até porque... grata, Jonas. E até porque, Jonas, hoje se tornou um pouco mais fácil a leitura do edital, mas antes era muito difícil de entender. Até de hoje edital, né? Sim, até de encontrar, exatamente. E aqui nas minhas redes eu crio o link para tudo. Deixo sempre o arrasta para cima, do edital, da concorrência, da nota de corte, das provas, de tudo. Para que a galera tenha acesso e vá conhecendo, vá se inteirando. Porque é importante conhecer o certame do vestibular, é importante conhecer. Porque isso vai dar mais clareza, até mesmo na forma de você estudar para o vestibular. Sim. Vai contribuir para a sua estratégia de estudo. Porque tem gente que estuda ao longo do ano, tem gente que estuda só um semestre, tem gente que estuda um mês. Então, a partir disso, a partir da sua realidade, você tem que conhecer para poder traçar essa estratégia, né? É isso mesmo. Alânia, muito obrigado mesmo, assim, pela sua contribuição. Eu que agradeço. Depoimento em relação ao Enem 2020, né, digital. Esse Enem foi uma experiência remota, está sendo, né, porque ele ainda continua no processo. Sim. Muito obrigado pelo seu depoimento, muito obrigado também pelas redes sociais, né, em ajudar aqueles candidatos que querem conquistar uma vaga na universidade, de modo particular na UES, que é o seu nicho de atuação mais específico. E é isso, assim, nós vamos transformar essa live aqui em uma matéria mais, você pode acessar também. Que massa! E ter mais informações sobre o Enem Digital, sobre um pouco da sua trajetória, né, que você contou aqui pra gente. Sim. E é isso, fica aí o nosso agradecimento. Gratidão também, viu? Um imenso abraço para todos aí do GC+. Obrigado. Tchau, Alane. GC+. Acesse conteúdo, compartilhe informação.